Olá, eu sou o Cássio e nós estamos iniciando mais um APETcast, o podcast da APET. A APET, que é a Associação dos Profissionais de Tecnologia aqui de Rio Preto, né? Está completando 20 anos e esse é um dos projetos que faz parte dessa comemoração, né? Então venha fazer parte. Você vai receber aí no seu vídeo, né, o nosso site para que você possa ver um pouco mais. Você que trabalha com tecnologia de alguma forma, vem com a gente, vem participar dessa esfera que está trazendo tantos benefícios aqui para a nossa região. E aí, também eu queria agradecer alguns patrocinadores, né, patrocinadores que fizeram desse projeto esses acontecimentos. E o primeiro deles, Sinal BR Telecom, né? A Sinal BR Telecom possui, né, 2.500 quilômetros de backbone de fibra ótica em várias cidades e tem diversos transportes para São Paulo. Com 13 anos de história, ela atende cerca de 210 cidades e possui aproximadamente 1 milhão de pessoas conectadas através de sua rede. Nós estamos falando de uma cobertura de qualidade para o Noroeste inteiro, tá? Eles atendem especificamente o mercado de B2B, né, que seriam as empresas, as grandes empresas, os players, né, que a gente tem na nossa cidade, e os provedores, né, os chamados ISPs. Eles fornecem soluções na medida para o seu negócio através de link de internet dedicado, interligações de LAN-to-LAN, VPN, telefonia SIP, PBX virtual, Wi-Fi e soluções de data center, que aí inclui colocation, backup, cloud e muitos outros. Então, Sinal BR, muito obrigado por estar participando com a gente. E aí, nós temos a Tax Guide. A Tax Guide oferece uma gestão fiscal estratégica, orientada por dados reais. Ela realiza uma análise detalhada das suas declarações fiscais, identificando inconsistências e fornecendo soluções personalizadas, contábeis e jurídicas. Além disso, eles oferecem o apoio necessário para que você esteja sempre com conformidade em suas obrigações fiscais, né? Um tema tão atual. Para simplificar o complexo sistema tributário e tomar as decisões certas, com tecnologia, informadas de estratégia para o seu negócio, né? Você pode saber mais sobre a Tax Guide aqui olhando no nosso vídeo pelo Instagram, ou você também pode falar direto com o nosso amigo Hugo, né, que está aqui hoje, mas o celular dele é o 17 98144 7400. O QR Code também vai na tela e aí a gente vai iniciar isso aqui hoje. Gente, é muita felicidade, eu estou muito feliz de estar hosteando isso aqui, a gente, né, iniciando esses projetos, a gente vai ficando emocionado mesmo. Obrigado, Hugo, por toda a sua participação e envolvimento nesse projeto. Mas eu vou apresentar ele devidamente, né? O Hugo, vamos ver se eu não erro nada, você pode me corrigir. Ele é pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil pela Unorp. Ele é um dos advogados da Martins Abud Sociedade de Advogados e é um escritório especializado em tecnologia. E ele também é sócio da Tax Guide, que é uma empresa de otimização tributária que é orientada por dados e tecnologia. Hugo, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar desse bate-papo. Valeu, muito obrigado, eu que agradeço de estar aqui. Hugo, para a gente começar, né, falando um pouquinho de tecnologia, né, como que a gente une o direito, né, a legislação com tecnologia? Você consegue me dar um parâmetro para que o pessoal que esteja nos ouvindo e assistindo consiga entender como que um advogado vai trabalhar a favor da tecnologia? Na verdade, o direito é uma das atividades mais antigas que existem, é uma das clássicas, né? E o direito ele espelha daquilo que está acontecendo na sociedade. Então, natural que o operador de direito que atende as empresas, que é o advogado, é aquele que defende o direito delas, que ele também esteja conectado com as mudanças, né? Então, as pessoas trabalham hoje, né, dividindo o direito em categorias. Então, advogado tributarista, advogado trabalhista, advogado que trabalha com empresas de tecnologia. E é importante ter esse nicho, assim como fazendo paralelo, até em medicina, né? Você tem um médico especialista em cada uma das especialidades que a gente sabe que tem. Isso não quer dizer que você, enquanto advogado, não tenha conhecimento, aptidão e capacidade técnica para fazer os outros trabalhos. Mas é óbvio que quanto mais específico você trabalha numa área, melhor você tende a ficar, com mais conhecimento você acaba tendo. Então, a tecnologia, a gente está passando por uma revolução, né?
do desenvolvimento e criação da internet, e agora no mundo de nuvens e de pessoas 100% conectadas, eu senti a necessidade de que a gente tivesse também uma atuação mais conectada e mais próxima desse nicho de empresas, né? Então, a gente atende hoje empresas de tecnologia própria aplicada, empresas de desenvolvimento de software, vocês ajudam nesse processo, né? Mas você pode me explanar um pouquinho desse processo. Bom, um rapaz vai lá, saiu da faculdade, trabalha com tecnologia, e aí ele desenvolveu alguma coisa. Qual que é o passo a passo que ele tem que fazer? Toda empresa nasce com uma atividade principal. Quando você cria um negócio, você não está preocupado com o que está acontecendo à sua volta. Se é um produto ou um serviço, você quer prestar o serviço ou você quer vender aquele produto, né? E toda empresa começa assim. Então, começa com um exército de um homem só, né? Geralmente, a pessoa vai lá, levanta a bandeira e começa a prestar serviço de TI, ou de consultoria, a grande maioria, né? E com o tempo, a hora que ele conquista o cliente, conquista uma base financeira, ele começa a entender que é tão importante quanto você ter receita, é você gerenciar as suas despesas e o teu passivo. Então, todas essas empresas, especialmente as startups, que já nascem um pouquinho diferente, que é até uma evolução, né? Depois a gente pode falar um pouquinho disso. Sim, sim. Mas todas nascem focadas em executar aquilo que elas nasceram para fazer, né? E com o tempo eles veem que é preciso uma estruturação, porque pega um cliente um pouco maior, que já manda uma minuta de contrato, e aí você já não tem tanta certeza. Então, acho que um dos trabalhos importantes aí que um advogado especializado pode fazer é ajudar nesse momento de estruturação, que é criar os instrumentos jurídicos necessários para que você tenha um mínimo de segurança, né? Entendi. Então, esse é um papel importante. Esse é o primeiro passo. E aí, bom, você falou, já vou pegar o gancho agora, né, das startups. O escritório de vocês, eu sei que eles fazem um trabalho muito legal, né, que eles fazem essa assessoria também para as startups, né, para as empresas que estão, né, que começaram pequenas, mas que já têm essa proposta de visibilidade e de venda, né? E a gente teve em outros episódios, aliás, assistam todos os episódios, tá? Depois sigam lá que a gente vai estar colocando bastante comentários, mas o Kleber teve aqui, o João Paulo teve aqui, eles falaram um pouquinho do processo deles, mas e o processo legal dessas startups? Como que é feito isso legalmente, né? Para não gerar estresse? Você como advogado, até especializado nisso também, como que o advogado atua para deixar as pessoas, né, os profissionais que estão criando essas startups mais tranquilos? Acho que tem dois caminhos bem claros assim. Existem empresas que já nascem com assessoria jurídica e esse é um movimento que começa a ganhar um pouquinho mais de força, né? Primeiro, quebrar aquele conceito de que advogado é aquele cara que usa terno e gravata e que está dentro do fórum fazendo audiência, sabe? Até porque hoje está tudo tá virtual. Tá tudo virtual, o Meet está bombando. Exato, mas assim, é muito longe disso, existe um universo completamente diferente do direito que é ligado ao direito consultivo, que é a atividade preventiva das empresas. Então, o que a gente faz e que uma empresa faz quando ela nasce já com assessoria jurídica é evitar o problema judicial e evitar chegar lá no fórum. Para fazer isso, tem que ter conhecimento de lei, tem que ter conhecimento do mercado e de como a empresa atua. Então, um jurídico hoje que atua na área de tecnologia, ele tem que estar integralmente ligado ao foco do negócio do próprio cliente dele. Então, entender o que a empresa faz, para aí sim, no dia a dia, tirar os insights que vão trazer as proteções, né? Esse é o primeiro caminho. Então, na verdade, o que a gente está falando é que o profissional de TI, mesmo trabalhando por conta, que ele vai lá, hoje está sendo muito falado no profissional PJ, né? Sim. Então, a primeira coisa que ele teria que fazer era procurar também uma assessoria jurídica, para que pudesse acompanhar ele nesse processo e assim que ele tivesse esse start, ele pudesse, então, já ter esse amparo. A dor do crescimento vai ser muito menor, porque os caminhos já são trilhados assim. Por mais que as empresas tenham atividades diferentes, algumas situações elas se repetem, né? Então, é comum se você tem experiência em uma dinâmica de contratação, dinâmica de demissão, dinâmica de negociação, enfim, o advogado, qualquer advogado que preste assessoria nessa área, ele vai conseguir trazer caminhos e encurtar caminhos para esse cliente. Então, não vai precisar ter problema para surgir solução, né? A gente aprende com dor e com amor.
Então, eu acho que se a gente tentar evitar a dor de ter problema, eu acho que é muito melhor, né? A gente já nasce com um caminho mais trilhado. E o empresário ele fica com foco naquilo que ele sabe fazer. Porque ele tem um corpo de assessoria, de contador e advogado, que eu acho que são os dois pontos aí básicos de todas as empresas, né? E ele já tem um porto seguro que ele consegue olhar só para o negócio dele, sabendo que tem alguém olhando aí no backstage, trabalhando para ele. Entendi, não, perfeito. E assim, você consegue contar para nós, né, materializar um caso aqui, não sei se você pode falar, né, se alguma empresa você puder falar, ou mesmo sem citar o nome dela, mas um caso aí que você fez essa assessoria e assim, você estava na hora certa também ali, auxiliando, para que não acontecesse o pior, né, ou você chegou num estágio em que o pessoal estava tentando passar a perna aí nesse... Teve um caso muito emblemático aí no último ano, um ano e meio, de uma empresa que estava passando por um processo de venda, né, de aquisição. E era um grande player. Eles colocaram um plano de negócio da ordem de mais ou menos uns 5 milhões de investimento. E tinha um plano de negócio atrelado a isso, né? Então, era um investimento dentro da empresa, no fomento da atividade, muito parecido com o modelo de investimento anjo, mas... Lá eles compraram 51% da empresa. Então, eles se tornaram majoritários. Só que na regra de controle que a gente colocou no documento, que foi negociada, a gente participou desse processo contratual, né? De M&A, que é o termo de fusões e aquisições. Sim. E nessa regra contratual foi estabelecido que haveria um comando de 50%. Então, as decisões seriam em conjunto e é assim que eles combinaram. Então, era um smart money, mas com controle financeiro por parte de quem fez a aquisição. Ocorre que a gente teve mudança econômica nesse período, né? E essa empresa que estava colocando dinheiro tinha que colocar mais da metade ainda do dinheiro. A gente tinha colocado na ordem de 2,5 milhões e de repente, colocar mais 2,5 milhões nessa operação nova não era algo que estava muito fácil para eles. E do nosso lado aqui, que essa é uma empresa que eu peguei desde que nasceu, tá? Também não estava legal porque o que foi prometido era um smart money, não só o money. O money veio. Sim. Mas o Smart não, que era criar um ecossistema, criar negócios, gerar leads, né? Fomentar a atividade, para isso de fato não aconteceu. Então as duas partes estavam insatisfeitas. Então nós fizemos não só o documento de entrada, mas depois de um bom tempo o documento de saída, né? E por conta de ter um documento jurídico sólido, a gente conseguiu negociar esse retorno do capital, porque ele vai tirar o dinheiro da empresa, então ele vai embora com o dinheiro, né? A gente conseguiu negociar esse dinheiro com a atividade da própria empresa daqui em diante. Então a dívida ela é existente, ela está escriturada, só que a condição de pagamento é ligada à performance da empresa. Então não houve descapitalização, não houve nenhum problema de gestão, o documento estava bem blindado a respeito dessas regras, né? Tanto que depois veio um outro jurídico dessa empresa e quis discutir a respeito do contrato, falando que, na verdade, a gente tinha uma obrigação de pagar e, de verdade, tinha uma regra lá... Resguardados. Para lá de resguardados. E o ponto do advogado que faz esse... Quando a gente fala de consultivo, é como você pensar que você tem um jurídico interno dentro da empresa. Você não tem lá o teu financeiro, você tem tua área de projetos. O que a gente faz é ser um jurídico interno da empresa, né? Então... A hora que chegou isso para a gente, eu sabia que a gente estava muito tranquilo. E aí, a percepção que está tendo uma nova onda aí de empresários que estão um pouco mais ligados a isso é justamente a percepção de ausência de problema, né? Sim, é muito difícil isso. Quer dormir, né? Quer descansar. É intangível, porque assim, se você tem desde o começo, você nunca passou por um problema, um perrengue sério, entendeu? Você não vai... Você não tomou paulada da vida, porque a gente te protegeu. Então, no longo prazo, eu acho que isso é muito legal para as empresas. Assim, eu acho que eu gosto de fazer isso e eu vejo que a gente gera muito valor para as empresas, sabe? Perfeito. Bom, eu também sei, né, que fiz o meu dever de casa aqui em pesquisa, que você também atua para uma instituição filantrópica aí, né, que é a MIC, né? Eu não sei se você pode falar um pouquinho mais dela, mas como que é aí, né, nessas duas condições. Então você tem um mercado todo fomentado, um mercado que precisa dar lucro, onde você também tem que ajudar a dar esse lucro, onde você também não pode errar. E por outro lado, você tem uma outra assessoria que você tem que blindar, vamos usar essa palavra que você usou aqui, mas você tem que blindar eles para que não
percam, né, os benefícios, para que não sejam atingidos de maneira errada. Como que é essa experiência? Essa área das instituições é uma área que a gente chama de terceiro setor, né? Todo mundo que faz trabalho voluntário, que as associações, tem diversas aqui em Rio Preto, e uma delas que eu sou assim, muito apaixonado, são duas que eu trabalho, Instituto dos Cegos Trabalhadores e a AMIC, né? São duas instituições muito antigas, o Instituto dos Cegos está lá com quase, talvez, 76 anos. Uau. E a AMIC já indo para os seus 30 anos, né? São pessoas sérias, existe uma diretoria de trabalho voluntário, então todas as associações elas passam por eleição e por mandatos, né? Mas existe também um trabalho de backstage, que é o trabalho que a gente faz como assessoria jurídica dessas instituições. E, de fato, apesar delas não terem que dar lucro, elas têm que ser muito bem geridas, elas têm que ter um superávit, né? Era isso que eu ia pegar, mas aí, por outro lado, você tem que acompanhar quase que como uma auditoria frequente isso, né? Sim, o que a gente faz é justamente não fazer perder memória, porque diferente de uma empresa em que o dono nasce com ela e fica por muito tempo, né? Nas instituições existe muita mudança nos mandatos, porque os presidentes são geralmente voluntários, né? Então, não existe uma diretoria contratada, não existe CEO, não existe nada. Existe geralmente coordenadores, né? Existe pessoal contratado, mas, de verdade, quem toma as decisões muda a cada 2, 3 anos. E aí o que acontece? O cara demora, às vezes, 1 ano para ele começar a entender como funciona e falta só mais um para acabar e chega um novo. Então, o nosso trabalho também é um trabalho de memória para que não se esqueça e que a gente dê apoio nessa transição, sabe? E aí sim, ao longo prazo, as instituições elas perduram, né? As duas são muito bem geridas, eu tenho muito orgulho de falar delas, porque o trabalho das duas instituições são fantásticos. Poxa, legal. Então, assim, é importante, você consegue levar a tecnologia para os seus clientes? Então, agora eu vou mudar um pouquinho o foco. Você, como advogado, você é contratado por uma empresa, né? A gente sabe da tua especialidade, mas você consegue casar esse universo em levar a tecnologia também para o seu cliente? Então, sim, sem dúvida, tem como fazer. Você pegar, cara, eu preciso de melhorar essas informações, aí, mas ó, eu tenho um sistema tal, o Y, o X, enfim. Eu acho que assim, o primeiro ponto é que a pandemia forçou todos nós a nos digitalizarmos em relação à comunicação, né? Eu, como atuo na área de direito, eu sei que para nós não foi uma dificuldade, porque a gente já tinha uma dinâmica de atender as empresas por videoconferência, muitas empresas de fora de Rio Preto, né? Inclusive, então, quando veio a pandemia, a gente sofreu como todo mundo, mas não para nos adaptar tecnologicamente, né? E geralmente existem 2 perfis de advogado. Eu entendo assim, um primeiro advogado que é muito tradicional e focado no que pode ou no que não pode, que é muito importante também, né? A função do advogado é orientar. Mas existe um outro perfil, que é um advogado que entende que o empresário toma risco. E aí, como o papel, e é onde eu acho que eu me encaixo, o meu papel não é só falar certo e errado, mas também colocar opções, né? Existe um leque de universo. Talvez se a gente sair ao meio-dia, a gente tem certeza que olhando para o céu é dia. Mas lá pelas 5h30, 6 horas da tarde, você não sabe se é dia ou se é noite, entendeu? E aí, às vezes, algumas questões... uma brecha ali. As questões do direito não são tão claras sempre. Existem realmente questões de interpretação e vários caminhos para chegar. Aí você tem que chegar no cara e falar, e aí, vamos correr esse risco? Cenários. Eu te amparo aqui, mas tem isso, tem essas possibilidades. Assim como o pessoal de tecnologia coloca várias tecnologias para resolver um problema, o advogado também tem que colocar várias soluções jurídicas que resolvem o problema, desde a mais segura até a mais arriscada, mas lembrando, não estamos falando nada de legal, sempre no limite da lei. Sim. Então, eu dou até um exemplo para meus clientes, se eu sair daqui de Rio Preto e for até São Paulo de carro, eu consigo, por algum tempo, se necessário, ir pelo acostamento. Mas eu não consigo sair de Rio Preto e São Paulo pelo acostamento, vai dar problema, entendeu? E nós estamos dentro da rodovia. O que não pode é pegar um atalho, aí coisa errada já é um outro perfil de advogado também, com outro perfil de cliente. Esse é melhor que não vamos nem comentar sobre. E de todos os profissionais, hein? O advogado, coitado, paga o pato aí, mas de verdade, de gente boa e gente ruim tem em todo lugar. Sim, sim. Bom, eu quis adentrar um pouco isso, mas para a gente também falar de uma coisa que
Assim, Só não te falei um detalhe, pode por exemplo, falar. um exemplo prático de como levar tecnologia para cliente, né? Por exemplo, a parte de contratação e demissão. Né? Hoje você tem ferramentas de assinatura online que você pode fazer a demissão do funcionário por videoconferência. Não tem mais aquela dinâmica de vem aqui, traga a tua carteira, vamos dar baixa. Hoje Até porque a carteira também é digital hoje. Digital. Mas e o sindicato, como que fica não isso? Precisa de homologação depois da reforma trabalhista. Então não precisa de homologar em sindicato. O que precisa é que a rescisão seja feita de forma inequívoca, seja apresentada para o funcionário. Você pode fazer isso por vídeo, você pode fazer assinatura por certificado digital para os clientes, a rescisão, enfim, se ele foi demitido, fundo de garantia, as guias de seguro-desemprego, vão todas assinadas digitalmente, não tem nenhum problema que isso ocorra. E de verdade, às vezes você vê empresa travada porque ainda tem aquela dinâmica de que lá na contabilidade assinar a rescisão, ou voltar na empresa assinar a rescisão. Sim. E às vezes até um constrangimento, porque às vezes a pessoa não é nem mais bem-vinda lá, né, por algum motivo que tenha acontecido. E você faz tudo por vídeo. Sim. Né? Poxa. Formação nova, é isso aí. Eu adentrei um pouquinho porque assim, do que a gente o pessoal vem perguntando bastante, o que a gente vem ouvindo bastante, é sobre o bicho de 7 cabeças de todo empresário, e na tecnologia não é diferente. Né? As empresas de tecnologia têm se perguntado muito como vai ficar aí com esses direcionamentos tributários, com essas coisas, né, dessa nova reforma tributária, como que vai ser, né? O que vai ser disso. Então, paralelo a isso, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu sei, né, a gente sabe aí, além de ser um andador de moto agora, um motociclista agora, né, você também tem a Tax Guide à sua frente lá, né, tá à frente da Tax Guide. E eu queria que você falasse um pouquinho para nós desse bicho de 7 cabeças, que é a parte tributária. Né? Qual que é o cenário ideal? Como que é o melhor a ser feito? Como que eu começo a fazer isso? Né? Então, assim, tem várias perguntas, né? Mas, Sim. assim, o pessoal me perguntando aqui, claro que disso a gente precisaria de 3, 4, talvez até uma temporada só para falar disso, porque o sistema é muito complexo. Sim. Mas eu fiz tudo errado até agora, eu consigo consertar? Como que eu faço para consertar ou otimizar? Eu acho que é um pouquinho do papel da Tax Guide, mas eu queria que você falasse não só como Tax Guide, mas como advogado também, como membro da APET, que entende dessa parte de tecnologia, como que a tributação pode começar a girar a nosso favor? Eu acredito que o empresário ele tome riscos e muitas vezes por conta da complexidade do sistema ele esteja mal assessorado. Mas de verdade, uma vez que você descobriu que existe alguma coisa errada no teu negócio, eu acho que assim, nunca é tarde para você mudar e consertar. Você contingenciar o seu passivo é você entender que existem alternativas. Aí, desde das alternativas que eventualmente são não fazer nada, esperar e contar com a sorte de não ser fiscalizado, até a outra alternativa de você bater lá na porta da Receita Federal e falar, olha aqui, eu fiz uma declaração errada e eu quero consertar. E a lei traz benefícios, né, em relação à diminuição de juro e diminuição especialmente de multa, que é o comparecimento espontâneo da pessoa jurídica lá para reconhecer algum passivo. Né? O que acontece, o que eu vejo assim, Cássio, toda a informação tributária de uma empresa, especialmente das pequenas e médias, está concentrado no contador. É o contador que é a alma da empresa, até porque uma empresa menor ela não vai ter departamento, né? Departamento, às vezes não tem nem o financeiro. O financeiro é o próprio dono da empresa, que também é o comercial. E às vezes o cara né? não quer nem gastar essa energia ou gastar o foco. Então hoje, né, até culturalmente na nossa região também, se você não tem uma contabilidade dentro de cada empresa, você tem uma contabilidade externa. Exatamente, externa. Então, o que acontece é que se você não encontrar também uma contabilidade que faça um trabalho específico, você está sob o risco de estar na mão de um generalista, que pode ser muito bom também. Né? Não podemos falar que não existem bons escritórios, tanto de advocacia quanto de contabilidade, que são generalistas e são bons. Né? Eu acho que o compromisso vai muito da pessoa que está lá pilotando o escritório, né? De fazer bem feito por ele mesmo, independentemente dele ser especialista ou não. Mas o fato é que o empresário ele fica na mão da informação e na relação de confiança que ele tem com a pessoa. Né? Basicamente é o seguinte, se você tem um CNPJ, não tem quem audite isso para você, até porque você contratar uma auditoria clássica custa muito caro.
Isso Sim. não está disponível para a maioria das pessoas. Sim. Né? Então, o que você tem? Você tem a necessidade de ter uma informação. Né? E muitas vezes o empresário ele nem sonha que tem alguma coisa errada, porque ele está lá com o Cássio, o contador dele, liga, Cássio, está tudo em dia? O que o Cássio responde do outro lado? Está tudo em dia. Bom, geralmente é isso, né? Geralmente... Mas é isso, vamos adentrar isso aí. Os contadores que, né, não estamos aqui, é aquilo que você falou, só para deixar claro, que é um mercado que tem a sua grande maioria pessoas muito competentes, Sem pessoas dúvida. sérias trabalhando, mas que tem, e aí o contador errou, o contador não me avisou, eu não paguei aquela guia porque eu não sabia. Ou porque eu não tinha dinheiro na época, escolhi não pagar e não avisei meu contador. Também, né? Pode acontecer. Mas vamos imaginar, tem alguma coisa que me preserve caso o erro seja do contador? No máximo, um documento de um seguro de responsabilidade que o contador tem em relação a você. O fisco não quer saber quem é o teu contador, a responsabilidade é sempre sua. Tá? Entendi. Então, A obrigação é sua. A obrigação é sua. Pela não... legislação, a obrigação é sua. Você não pagou, você tinha que ter procurado saber. Receita Federal, você desculpa, quem errou foi meu contador. A Receita fala, poxa, que pena, paga aqui e cobra dele lá. Entendi. É assim. Você não tem como responsabilizar nada disso, a não ser que você tenha um amparo jurídico para isso. Exato. O que me mata, assim, pensando na questão de apuração de impostos, né, especialmente aqueles que são de autodeclaração, que é a maioria deles, né, que você vai lá e fala quanto você faturou, você é que informa a Receita para gerar as guias. É que se você tem uma oportunidade tributária que você não viu e você declara para a Receita mais imposto, ela vai receber o seu imposto a mais e vai ficar parada esperando você pedir restituição. Ela não vai te avisar que você pagou a mais. Entendi. Só que se você pagou a menos, ela vai te cobrar. E aí o que acontece? O que acontece com quem tem responsabilidade solidária? E aqui eu não estou fazendo crítica a nenhum contador, não. Se eu fosse contador, acho que eu faria a mesma coisa. Eu vou sempre colocar para o meu cliente o que é mais seguro. Porque, na dúvida, eu não vou gerar nenhum passivo para ele. Né? E aí, onde que entrou, até puxando agora um pouquinho do que puxou a Tax Guide, assim, justamente por isso, porque... Foi assim que ela nasceu, né? Foi. Desse conflito. Exato. Nesse cliente que eu contei, aquele case lá que recebeu investimento, a empresa nasceu dentro de um escritório de contabilidade que é hoje um dos meus sócios da Tax Guide, que é o Velani. E nasceu também dentro do meu escritório a questão jurídica. Então, uma empresa que nasceu desde o começo com um acompanhamento muito correto, assim, muito em cima, sabe? E quando ela passou por esse período, depois ela encerrou aquele contrato e depois ela foi novamente procurada no mercado. Eles fazem uma área de tecnologia para setor financeiro. Então, enfim, os dados hoje são o novo petróleo, acho que isso aí a gente sabe. E aí, quando eles passaram por um novo processo de venda, e uma das Big Four foi quem fez a auditoria, né? A gente viu que mesmo nós, dando acompanhamento desde o começo, passar por um processo de due diligence, que é um processo de verificação das informações, assim, a gente só conseguiu passar porque a gente tinha todas as informações desde o começo. E aí, nesse meio tempo, eu tinha também já entrado na PET, e lá surgiu justamente a dúvida de, poxa, como é que eu sei que está tudo certo em relação ao fisco? E não tinha nenhuma ferramenta de mercado que desse isso para a gente. Então, ao contrário da auditoria clássica, que é aquela que demora, que depende de um grupo de pessoas, que é prestação de serviço pura e simples, Sim. A gente viu que existia ferramentas do mercado aliadas a um grau de inteligência nosso de conseguir auditar as empresas de maneira digital. Entendi. Então, as empresas todas hoje passam as informações através do seu certificado digital para as fazendas, estadual, federal e municipal. Né? Então, as informações já estão carregadas lá. O que não tem as fazendas, especialmente Receita Federal? Elas têm informação, mas ela não tem um grupo de pessoas tão grande possível a fazer a fiscalização. Né? Falta braço. Mas vamos lá, vamos adentrar um pouquinho para explicar. Você está digitalizando tudo isso, mas como que você busca essa informação? Aí o cara contrata e aí ele que tem que preencher isso. Primeira coisa que a gente faz, a gente não quer trocar o teu jurídico nem teu contador. Tá? Isso é importante, tá? Pelo contrário, assim,
Tô falando aqui com medo dos contadores ouvirem e falar, puxa, o que esse cara tá falando? Tá se metendo aí, nem contador Vamos lá ele no é. escritório dele. Vamos lá bater nele. Não, pelo amor de Deus, a gente quer trazer para você ferramenta, porque assim, quando você tem também um escritório, você também delega o teu trabalho a outras pessoas, né? Os escritórios, justamente por isso, eles pegam vários clientes e tem lá no fiscal 2, 3, 4, 10, 20, 50 pessoas, né? E o trabalho também é dividido dentro do escritório e se tem alguém colocando o dedo, tá sujeito a erro. Tanto no jurídico também, advogado também erra, todo mundo erra, né? Quem trabalha erra, faz parte do jogo. Então, o que a gente traz com a TaxGuide é uma ferramenta que serve para as empresas, mas também para os contadores, né? Para saber, olha, no período dos últimos 5 anos, e por que 5? Porque quando você é fiscalizado pela lei é só os últimos 5, né? Entendi. Passou um mês, tá mais tranquilo. Mas nos últimos 5 anos, tem algum problema? Como saber? Né? O que a gente faz é o seguinte, a gente pega o certificado digital da empresa, a gente vai na base de dados da Receita, traz todas as informações. A gente só puxa o que tem lá. Nós não carregamos nenhuma informação lá, né? Então a gente puxa essas informações. Aí entra o nosso software, junto com uma camada de inteligência criada pela gente, para fazer os cruzamentos de todas as guias, de todos os pagamentos e de todas as declarações. Um pente fino. É um pente fino. Porque quando você fala em pagar imposto é a obrigação principal, pagar. Só que existem também obrigações chamadas acessórias, que é declarar o que pagou no sistema correto. Uhum. E existe no sistema brasileiro a redundância dessas declarações. Algumas você declara mensalmente, mas depois, semestralmente ou anualmente, você tem que declarar também o somatório delas. E isso é feito manualmente, não é automático. Então, muita coisa passa justamente nesse lançamento. E assim, vamos, né? Até porque a gente vai... É o que eu falei, né? A gente precisaria de uma temporada inteira para falar de tributação. Sim. Ficou claro, né, uma necessidade primordial para as empresas, essa facilidade tecnológica, mas e com essas constantes... Bom, nós estamos falando de uma nova reforma que está vindo aí, mas com essas constantes reformas, com cada vez uma atualização nova, né, como que o software vai trabalhar sobre isso e o que você pensa? Eu vou aproveitar que você está aqui, sobre essa nova reforma. E aí? Porque, assim, né, vamos lá, o leigo do assunto, né? Eu sou o cara que terceiriza para o contador, mas o que esperar disso? Porque é daqui 3 anos. E aí? O software vai se atualizar daqui 3 anos? Como que nós vamos fazer? Eu acho que assim, o principal que a gente tem que entender na área de tecnologia é que vai mudar a cobrança do imposto considerando o destino e não mais a origem. E isso é um problema muito sério, né? Então, acho que a gente até comentou aqui, né? São José do Rio Preto é uma cidade que tem o ISS, que é de prestação de serviço na área de tecnologia, em 2%, né? E então, todas as notas que saem daqui, das empresas sediadas aqui, estão sujeitas ao ISS de 2%. Na nova reforma, que vai começar a valer em 2026, mas ela tem depois mais 8 anos aí para ela entrar em funcionamento, para bens e serviços, né? Então, é só a área de consumo que está sendo reformada, né? Tudo, né? Uhum. Vai mudar a dinâmica de cobrança do imposto e vai começar a considerar o destino. E você pega lá na reforma, fala que cada ente federativo, e quando fala ente federativo, nós estamos falando de União Federal, cada um dos estados e cada um dos municípios vai poder definir a sua alíquota. E diferente do que é hoje, e aí é um ponto positivo da reforma, unificação de interpretação. Quanto é o ISS de Rio Preto? Não vai ser 2 para tecnologia, 5 para engenharia e cada uma das categorias. Vai ser um só. Só que vai levar em consideração o destino. Então, quando uma empresa de Rio Preto emitir uma nota para São Paulo, o regime tributário é a arrecadação e a tributação daquela nota vai ser em cima do destino. Se o prestador é de São Paulo, vai pagar a tributação de São Paulo. Então, a gente vai ter uma fase de transição, só que aí vai entrar realmente a necessidade de um planejamento tributário muito importante, porque na hora que você for compor o teu preço, você vai ter que saber qual a tributação do destino para poder saber a tua margem. Então, vai ter um trabalho de casa aí das empresas para entender para quem ele está vendendo, aonde vai e qual a tributação que ele está sujeito. Então, esse é um primeiro impacto. Agora, na reforma em si, sendo muito conciso, eu acho que ela é a coisa certa no momento errado por um único motivo. Eu entendo que a gente deveria ter uma reforma administrativa antes.
A reforma administrativa é a diminuição do tamanho do Estado. Assim como toda empresa, quando passa por dificuldade, a primeira coisa que ela faz é reorganizar o time dela. É olhar para dentro e falar, opa, peraí, o que eu posso fazer para diminuir o meu tamanho? E depois sim, ela vai tentar lá rever margem, enfim, no caso do Estado é rever a arrecadação. Sim. Né? Mas primeiro a gente deveria olhar para dentro e falar, vamos diminuir um pouquinho o nosso tamanho? Será que a gente consegue reduzir o número de pessoas? E isso não está sendo feito. Então, a reforma tributária para o setor de serviços, da forma como ela está, lembrando que é um recorte agora, ainda vai para o Senado, né? Ela vai ter um aumento significativo, aí, acho que da ordem de mais ou menos uns 20% de impacto no setor de serviços. É muito. É. É muito. Bom, a gente teria que estender muito mais para a gente falar da reforma nova, para a gente falar dessas atualizações, mas o importante, acho que, desse bate-papo é saber que, mesmo num conceito tecnológico, eu quero que você complemente depois, finalizando, se deve ter, desde o começo, um amparo jurídico, um amparo tributário, né, um contador acompanhando esse processo de forma segura, para que você lá na frente não tenha que, de repente, se descapitalizar para pagar um negócio que você poderia ter feito com muito mais facilidade, ou até que venha um processo, né, de melhora aí, que venha um processo de compra, um processo de aquisição, um processo de fusão, né? Mas eu acho que o que fica de lição para mim, né, nesse bate-papo é melhor estar tudo preparado, é melhor a gente deixar tudo em ordem, para que a gente não sabe o dia de amanhã. Eu acho que, exatamente, é você esperar o melhor se preparando para o pior, né? Eu acho que quando a gente fala de tributação, quando vem um problema ele já puxa alguns anos, né? Porque nunca eu errei um mês e no mês seguinte eu já cheguei à fiscalização. Não vai ser assim, né? Vai vir de uma hora para outra, né? Ou o passivo trabalhista também, que também é um outro ponto que é complicado. Mas, de qualquer forma, eu acho que o pensamento é justamente esse. Existe hoje pessoas que conseguem te dar assessoria no teu backstage para que você se concentre em fazer aquilo que você é muito bom, que é prestar o teu serviço de tecnologia, né? Então, se eu posso dar um recado, é assim, eu tenho certeza que aprender pelo amor é melhor do que aprender pela dor. E uma vez que você tem oportunidade e profissionais que prestem serviço para te ajudar nisso, eu acho que vai muito da consciência do empresário entender o valor disso, né? Então, eu vejo de feedback dos meus clientes, todos muito contentes porque a gente de verdade gera valor na cadeia produtiva dele. E não é aquele negócio que está parado, demora 3 dias, 4 dias, 5 dias, uma semana para responder. É real time, sabe? É como um jurídico interno mesmo. É como se dentro do fluxo da empresa a informação já viesse para o jurídico como instância de validação no momento que o negócio está sendo feito. É isso. Você passa a dormir. Passa. Hugo, obrigado. É um bate-papo inicial. Assim, são temas muito complexos. O direito, se a gente fosse aprofundar, né, a gente teria muito mais para falar. A parte tributária, a gente teria muito mais para falar. Que bom que nós temos profissionais iguais a você, né? Nem todos sabem fazer pão igual o Hugo, né, que é um hobby dele, que gosta de fazer um pãozinho aí, né? Que, aliás, os próximos café da Pet, nós já temos, né? Não já tem que só preparar. Vamos combinar um dia lá, né? Mais uma vez eu queria agradecer a Sinal BR e a Tax Guide. Tá? A rede social do Hugo vai aparecer aqui no vídeo para você seguir, para você falar com ele, para você acompanhar esse trabalho, né? Hugo, obrigado mais uma vez, obrigado por ser a Pet, né? E vamos esperar. Já tá vindo novos projetos e parabéns aí pelas iniciativas e vamos juntos. Valeu, muito obrigado, agradeço a todos aí pelo prestígio, valeu. Vamos lá, seja a Pet. Valeu, tchau, pessoal.